Queda. Toda essa energia que alimenta as indústrias, elas são trifásicas, tá? A gente não trabalha com energia monofásica para alimentação da indústria, né? Para manter o equilíbrio da rede elétrica. Não sei se vocês se lembram lá de Eletricidade 2, quando vocês estudaram circuitos trifásicos, que o ideal de operação de um sistema trifásico é que ele seja simétrico e equilibrado. Vocês se lembram disso? Não? Sim. Sim? Mais ou menos. Mais ou Vamos, menos. vamos lá. O que significa ser simétrico e equilibrado? Quando a gente tem um sistema trifásico, nós vamos ter uma tensão diferente em cada fase em termos de ângulo só. Tá? Para o sistema ser equilibrado, ele precisa ter a mesma amplitude de tensão nas três. Ou seja, se eu for medir, né, na minha rede a tensão entre uma fase e o neutro, e lá deu 127 volts, se eu medir na outra fase o neutro, tem que dar 127, na outra fase o neutro tem que dar 127. Tá? Então isso é um sistema equilibrado. Um sistema simétrico é isso que aparece aí na imagem para vocês, em que a gente tem três tensões, né? Uma em cada fase, e elas estão defasadas entre elas em 120 graus. Então, essas tensões elas podem seguir uma sequência que a gente chama positiva ou podem ter sequência negativa. Sequência positiva significa que nós vamos ver essas tensões fase A, fase B, fase C. Sequência negativa, nós vamos ver fase A, fase C, fase B. Ou podia ser RST também, professor, que é mais conhecido. Oi? É mais conhecido assim, RST, não é? Você pode chamar de ABC, de RST, de 1, 2, 3, de cachorro, gato, sapato, o nome que você quiser. Desde que você saiba a ordem. Tá? Vocês podem sim encontrar na literatura algumas obras que tem RST, tá? Outras que usam ABC. O VW. O VW, tá? Então isso não é muito. Ainda lembra? Não tem, O VW. não tem muito padrão, não. Tá? O que é importante é que essas tensões elas tenham essa defasagem de 120 graus entre elas e o mesmo valor, o valor de pico. Quando a gente fala em sequência positiva, se vocês olharem aí, vamos olhar só para esse diagrama da esquerda aí em azulzinho. Sequência positiva significa que aquele negócio ali, se o que a gente vai ver são as fases A, B e C nessa ordem, significa que aquele diagramazinho ali vai girar em sentido anti-horário, correto? Correto. Se a gente tiver sequência negativa, continua olhando para o azulzinho. Sequência negativa significa que nós vamos ver as tensões na fase A, na fase C e na fase B. Se vocês ficarem parados olhando ali, para que lado que esses fasores vão girar? Anti-horário? Se imaginem parados, olhando aqui, né, para esse diagrama. Então, do lado direito, vocês estão do lado direito desse diagrama olhando para ele. Beleza? Para vocês verem esse negócio girando e vocês enxergarem a ordem de fases A, C e B, ele tem que ir para o lado sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Não, vocês estão parados, quem gira é o diagrama. Então, o horário, então. É o horário. 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 É A, C e B, não é? Isso. Então, certo. verdade. tudo é do ponto de vista do observador. Tá? Então, se vocês se fixarem ali do lado desse diagrama e ele tiver com sequência positiva,
Ele vai ter A, B e C. Ele precisa girar em sentido anti-horário para a gente enxergar as fases nessa ordem. Se ele tiver em sequência negativa, ele precisa girar em sentido horário para a gente enxergar as fases na ordem A, C e B. Então, observa que mudar a sequência de fases implica em inverter o sentido de giro. Antes ele é anti-horário, agora ele passaria aí em sentido horário. Em algum momento a gente vai usar isso. Observa que o que muda a sequência positiva da sequência negativa é simplesmente a posição de duas das fases. Professor, Oi? é igual, tipo assim, você ligar um motor e você vê o rotor dele girar um sentido. Aí se você inverter duas fases, o motor vai girar em outro sentido, a mesma coisa. Né? Isso aí. É nisso que a gente vai chegar. Entendeu? Quando você faz aquela inversão, quando você troca duas fases, o que você está fazendo é mudando a sequência de fases. Por isso que ele passa a girar por outro sentido. Beleza? Beleza. Certo. Beleza. Bom, o que significam esses fasores, então, em termos aí de tensão? Vocês conseguem ver alguma diferença entre esses dois gráficos que tem aí, não? Não. O tempo. Tá o tempo, seria. Que tempo? Traduz para mim o tempo. Peraí. É que eu tô enxergando aqui. Tá embaçado aqui pra mim também. Tá. Tá igual, eu acho. É o tempo da frequência. Ó, vamos lá. O que é frequência? Yeah. É o tanto de vezes que ele completa um Por segundo, né? Sim. Exatamente. Então, a quantidade de ciclos por segundo. Tem diferença aí entre um gráfico e o outro? Sim. Ele é um ponto partido. Pega uma forma de onda e conta quantos ciclos tem aí em cima e conta quantos ciclos tem embaixo. Ponto de partida. Ah, o de cima tá É o ponto de maior. partida, né? Tipo, O ponto de partida é uma das coisas. Beleza. Isso sim, mas a frequência é a mesma. O que mais que tem de diferença aí? A amplitude? A amplitude. Se vocês olharem as ondas de cima, deve estar ali perto de 180. Se vocês olharem as ondas de baixo, está em 300 e alguma coisa. É que não dá pra ver. Tá meio embaçado. Tá um pouco pequeno, né? Mas tá a amplitude. O que acontece aí? As tensões de cima são o que a gente chama de tensões de fase. Então a tensão que tem entre a fase A e o neutro é aquela vermelhinha lá, a primeira, que começa no zero. A tensão que tem entre a fase B e o neutro, que é a azulzinha. E a tensão que tem entre a fase C e o neutro, que é a verdinha. Beleza? Embaixo dá para perceber que elas estão defasadas, porque não tem nenhuma começando lá no zero. A gente tem aí uma defasagem de 30 graus. Essas tensões de baixo são as tensões que a gente chama de linha. É a tensão entre a fase A e B, ali em vermelhinho, a tensão entre as fases B e C, que está em azul, e a tensão entre as fases C e A, que está em verde. Então, em cima a gente tem tensões de fase, embaixo a gente tem tensões de linha. Elas têm a mesma frequência, mas vai ter uma mudança na amplitude. As tensões de linha vão ser maiores que as tensões de fase, né? Então, a tensão entre duas fases, vamos colocar assim, é maior do que as tensões entre fase e neutro, tá? Isso multiplicado então por um fator igual a raiz de 3, ou seja, as tensões entre duas fases são iguais a raiz de 3 vezes as tensões entre fase e neutro. E tem aí um deslocamento de 30 graus, que para essa disciplina não é, vamos dizer, importante, mas no caso aí, como é uma sequência de fase positiva, essas ondas
né, das tensões entre fase e fase estão adiantadas em 30 graus. Pode ver que ela não começa no zero, ela começa quando cosseno com valor de cosseno de 30 já. Então ela está adiantada em 30 graus. Então quando a gente faz a ligação entre as fases, a gente trabalha num sistema trifásico, ter tensão entre fase e neutro, né, tem uma menor amplitude, e tensões entre fase e fase tem uma maior amplitude, né, por um fator de raiz de 3, e um deslocamento de 30 graus, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da sequência de fases. Beleza? Bom, vamos tentar visualizar isso agora tudo num único gráfico. Olha só. Então tá vendo ali que tem algumas ondas de menor amplitude, que são as tensões entre fase e neutro, e outras ondas de maior amplitude, que são as tensões entre fase e fase. Agora deu para visualizar a diferença entre elas? Professor, mas não é normalmente a tensão entre fase e fase que tem amplitude maior? Sim, tensão entre fase e fase tem amplitude maior. Tensão entre duas fases é igual a raiz de 3 vezes tensão entre fase e neutro. Beleza? Então, o que vocês têm aí nessa imagem, ó, essas maiores aqui são tensões entre duas fases. Essas menores são tensões entre uma fase e um neutro. Ok? Nós temos todas essas tensões disponíveis lá na instalação. Ah, se eu vou ligar um computador na tomada, bom, eu vou pegar a tensão entre uma fase e o neutro. Aqui, eu tenho lá o meu 127, por exemplo. Ah, eu vou ligar um motor trifásico. Bom, se eu vou ligar ele trifásico, eu vou usar as 3 fases. Então, vou ter sempre tensão entre fases. E eu vou usar aqui, ó. É esse o valor de tensão que eu tenho. Tranquilo isso ou não? Sim. Sim. Então vamos lá. Bom, dentro de um sistema trifásico, quando a gente fala em equipamentos trifásicos, a gente pode ter então duas formas de conexão. Uma forma que a gente chama de delta ou triângulo, que é essa forma que se apresenta aí à esquerda de vocês, e uma forma que a gente chama de estrela ou Y, que é a forma que está aí à direita. Tá? Essas ligações podem ser realizadas não só em motores, mas em geradores, em transformadores, tá? Em cada um dos lados de um transformador, a gente pode ter esse tipo de ligação. O que acontece aqui? Dependendo da forma de ligação, nós vamos ter uma relação entre o que a gente chama de grandezas de linha e grandezas de fase. Esse é um conceito muito fácil de se confundir, então é importante que vocês guardem da seguinte maneira. Sempre que a gente falar em grandeza de fase, a gente está falando de tensão e corrente que estão sobre as impedâncias do equipamento. Então, se isso aqui for um motor, por exemplo, se eu estou falando em tensão de fase, eu estou olhando aqui para o enrolamento. Vamos supor que esses Zs que aparecem aqui são as impedâncias do enrolamento do motor. Tá? Sempre que a gente estiver falando de tensão de fase, corrente de fase, nós estamos olhando para o que acontece aqui, no enrolamento. E sempre que a gente for falar de tensão de linha ou corrente de linha, nós vamos olhar o que está aqui, ó, na linha que alimenta o meu motor. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns momentos essas grandezas podem se confundir. Se a gente olhar aí para o delta, bom, eu sei que tensão de fase que eu tenho aí,
olha lá, que a tensão que está sendo aplicada no enrolamento é a tensão entre duas fases. Vocês concordam comigo? Sim. 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 Tá? Então, essa impedância aqui, esse enrolamento, está ligado entre as fases A e B. Então, a tensão que eu estou aplicando aqui é a tensão entre as fases A e B. Beleza? Se eu for olhar para a linha, eu saio aqui com a linha da fase A, tenho aqui o condutor da fase A e tenho aqui o condutor da fase B. Se eu olhar então para o que está fora aqui do meu triângulo de impedâncias, a tensão que eu tenho aqui é também a tensão entre as fases A e B. Portanto, eu tenho aqui também uma tensão entre duas fases, entre as fases A e B. Ou seja, num delta, tensão de fase e tensão de linha têm o mesmo valor. Okay? Já a corrente tem um outro comportamento. Se a gente imaginar aqui, chegando então, um alimentador aqui da fase A, o outro condutor da fase B e o outro da fase C. Beleza? A hora que eu pego em termos de corrente, a corrente que está atravessando aqui o condutor que chega e alimenta a fase A, tá? A corrente que passa por ele é o que eu chamo de corrente de linha. Então, a corrente de linha que eu tenho aqui é o que está passando pelo meu condutor. A hora que essa corrente chega aqui, o que acontece com ela? Para onde ela vai? Bugou. Bugou? Vocês se lembram? Vocês chegaram a estudar alguma coisa lá em eletricidade que a corrente, quando ela chega num nó, ela se divide pelos caminhos que ela tem disponível? Sim, sim. Sim, E sim. que a soma da corrente no nó tem que ser zero? Isso. Então, toda essa corrente que vem aqui ó, no condutor da fase A, que é a nossa corrente de linha, chega aqui ela vai se dividir. Observe, então, que não vai passar por essas impedâncias a mesma corrente que a gente tem aqui. Ah, mas aqui chega a corrente da fase C e ela vai se dividir aqui também. Bom, beleza. Aqui chega na fase B e vai se dividir. Mas nessa divisão, bom, se a gente voltar aqui nas ondas, ó, vou voltar nessa aqui. Se a gente olhar aqui, ó, o que eu tenho na fase A, tá aqui, esse negócio está tudo invertido aqui, rapaz. Se vocês olharem a fase A, que está em vermelho, ela é defasada da fase B e defasada da fase C. Então, a hora que a fase A está no pico, está lá em cima, olha onde estão as outras duas. Estão lá embaixo. Conseguem ver isso? Sim. Qual é o efeito disso? A hora que isso for se somar aqui na nossa impedância, bom, a da fase A está lá em cima, mas da fase B e da fase C estão em sentido contrário. A hora que somar, você tem um efeito supressivo aí. Então, a corrente de linha que a gente tem aqui num delta é maior do que a corrente de fase. Então a gente pode escrever que numa ligação em triângulo, tensão de linha é igual a tensão de fase. E corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes corrente de fase. Beleza? Beleza. Beleza. Se a gente for olhar na estrela, acontece o efeito contrário. Cada enrolamento ali na ligação em estrela está ligado entre uma fase e o neutro. Que é o da figura A, né? Isso, primeira figura lá. é a figura da direita aí. Não, é a primeira figura das ondas lá que você mostrou. Isso, tá? Então ele vai estar ligado entre uma fase e o neutro. O que isso significa? Que a tensão, tá? E se a gente for pegar a tensão que a gente tem no condutor, que alimenta
esse ponto A aqui na figura, se a gente for pegar a tensão desse cara aqui, a hora que a gente for medir com ponto de referência, é o neutro. Ó. Tá? Observa que aqui eu não tenho um ponto de referência, a minha tensão eu preciso medir em relação a outra fase. Aqui na estrela eu tenho o neutro. Então a tensão que eu aplico aqui vai ser VAN, que é a mesma tensão que eu tenho na hora que eu meço da minha linha com o meu ponto de referência. Então aqui... Perdão. Eu tenho aqui aplicado VAN e aqui a hora que eu vou medir, né, a hora que eu saio da caixinha, que eu vou medir a tensão que eu tenho entre duas fases, eu tenho uma tensão maior do que isso. Então, na ligação em estrela, eu tenho que a tensão de linha, ou seja, o que eu estou medindo aqui fora, né, nos meus condutores, ela vai ser tensão entre duas fases, e a tensão de fase, que é o que eu tenho aqui, vai ser a tensão entre uma fase e neutro. Ou seja, eu tenho aqui, então, na estrela, tensão de linha igual a raiz de 3 vezes tensão de fase. Beleza? Em termos práticos, isso significa que se o meu motor estiver ligado em estrela, eu vou estar alimentando ele em 220 volts, só que se eu medir a tensão em cada enrolamento, que eu vou ter são 127 volts. Ok? Beleza. E a corrente de linha, que é o que vem aqui pelo condutor e chega nos terminais aqui do meu enrolamento, é simplesmente a corrente que vem no meu alimentador A. Ou seja, a mesma corrente que eu tenho aqui circulando pelo meu condutor é o que vai passar pelo meu enrolamento. Então eu tenho aqui que corrente de linha é igual a corrente de fase. Tranquilo? Mais ou menos. Tá tranquilo até agora. Tá? Dá pra entender. Oi. A corrente ali não se divide no estrela, ali no ponto em comum? Não, então, aqui ó, a mesma brincadeira. O que que acontece? Isso aqui é um nó, não é? A corrente que vem daqui e daqui vão se juntar aqui. Quanto tem que dar? Perdão, estou pegando desenhado. O que vem aqui no A, no B e no C vão se juntar aqui nesse nó no centro da estrela, não vão? Sim. Quanto tem que dar essa soma? 0. 0. Soma de tensões nas malhas tem que ser 0. Soma de correntes nos nós tem que ser 0. Esse ponto no centro da estrela é o que a gente chama de neutro. Beleza? Então aqui não tem a divisão. Tem a divisão lá no delta. A hora que a corrente chega aqui, ela se divide porque ela tem os dois caminhos. Aqui não. Chegou a corrente da fase A, da fase B, da fase C. Morreu. Porque teoricamente elas vão tudo pro neutro, né? Vão se anular. Porque o que acontece? Ó, só para entender aqui. Se a gente olhar aqui, nessa imagem, ó, tá? Então isso pode ser considerado para corrente. Ó. Tensão da fase A tá aqui, ó, no pico, beleza? Então, se a gente tiver uma carga resistiva, a corrente vai estar dessa forma. A corrente das fases B e C, olha onde elas estão. Se você somar essas duas aqui, vai dar o mesmo valor que você tem aqui, só que negativo. Tá vendo? Sim. Tá tudo invertido aqui, eu devo estar botando o mouse no lugar tudo errado aí, mas tá bom. O mouse não aparece aqui pra gente. Não aparece, aparece? Dr. Mouse? Não. Não aparece. É só falar a figura A e B aí. Isso, então. Então, se vocês olharem lá em cima, ó, onde você tem lá a ondinha vermelha da tensão da fase A. A hora que ela está no pico, se você olhar lá embaixo, as tensões da fase B e C estão negativas e com a metade do valor. Então, a hora que você soma as três, sumiu. Dá 0. Dá 0. Então, soma das tensões, soma das correntes no nó, em um sistema simétrico e equilibrado, tem que dar 0. Beleza? Beleza. Aqui tem um resuminho dessa coisa que a gente conversou aí. Ó. Então,
Se a gente tiver uma ligação em estrela, tá lá, eu tenho as fases A, B e C, né? Então, as tensões de fase é o que estão sendo aplicadas nas impedâncias, as tensões de linha é o que a gente tem ali entre as fases, e nessa ligação, né, na ligação estrela, a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. E a corrente de fase e de linha, elas se confundem, né? Elas possuem o mesmo valor. Já na ligação em delta, a corrente de linha, que é o que vem lá no condutor, né? Ela é raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase. Tá? E as tensões de fase e de linha possuem o mesmo valor. Tranquilo? Pessoal, ficou alguma dúvida nisso? Então a diferença entre eles é que de estrela é a corrente que é igual e no triângulo é a tensão que é igual. Isso. Tá? Esses conceitos a gente vai precisar, porque a hora que a gente for fazer ligação de motor, vocês vão ver que, né, no simulador, para ligar o motor é só conectar os fios lá e acabou. Mas na prática não, a gente precisa fazer essas ligações. Tá? Então a gente precisa saber como medir para saber se está certinho o que precisa, né, a corrente que está passando ali, a tensão que está chegando. Tranquilo isso, não? Tranquilo. 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 Então, beleza. Então, esse aí é o fechamento que você faz nas bobinas do motor, né? Isso aqui é a conexão que você tem em sistema trifásico. Isso pode ser no motor, pode ser num transformador, pode ser num gerador, tá? São as formas que a gente tem de conexão. Tá? No motor, tem esses dois tipos e tem vários outros. Você pode ter uma ligação em dupla estrela, em duplo triângulo, né? Que aí vai. Mas se vocês conseguirem ler os dados de placa e interpretar aquilo, é só pegar os números certos lá e fazer a ligação, né? Quem sabe fazer esse aqui, sabe número, sabe fazer todas. Belezinha? O problema é se não tiver etiqueta. RSP. Tem que bater Não, dá pra fazer, mas aí você vai ter que... Tem que bater as pontas e vai ter que testar. Mas dá pra fazer. Tá? Mas não é o foco agora. Aham. Beleza? Beleza. Vamos lá. Deixa eu carregar outro aqui.